pessoal, eu sou o Jorge Nicola, estou no lugar da Laila, que vocês devem estar acompanhando no Instagram dela, está se recuperando, está fazendo fisioterapia, em breve estará de volta. Enquanto ela não está por aqui, eu vou atualizando vocês a respeito das notícias de bastidor, de informações de contratações sobre o São Paulo. No vídeo de hoje falaremos tudo a respeito da contratação do Carneiro, valores, forma de pagamento, o que o São Paulo ouviu do capitão e do técnico do Defensor para contratar o atacante uruguaio. Vamos falar também sobre esquema tático, como o São Paulo fica com a volta do Cueva, que deve ser titular, e é possível que assistiremos ao São Paulo jogando contra o Atlético Paranaense num 3-5-2, um esquema um pouco diferente. Tem informação de bastidor relacionada à política. Na segunda-feira, um grupo importante de conselheiros protocolou um pedido de reunião para mudança estatutária. Tudo isso a gente fala e vocês participam se inscrevendo, comentando. É muito legal essa interação e fiquem à vontade para participar com a gente. Vou começar com o assunto mais importante, ou pelo menos o assunto mais bacana para o torcedor. Gonçalo Carneiro, atacante, 22 anos de idade, 1,91 m de altura, é reforço do São Paulo. A gente já havia antecipado no spfc.net na semana passada. Pois bem, agora com todos os detalhes da negociação. São Paulo vai gastar cerca de 4 milhões de reais para contratar o jogador. 3 milhões e 300 mil referentes à compra de 50% dos direitos econômicos, outros 660 mil de comissão. Comissão é aquele valor pago ao empresário pela negociação. Houve dentro da diretoria do São Paulo ou dentro do conselho quem contestasse o porquê de gastar 4 milhões de reais agora, se o jogador na metade do ano ficaria livre. É importante esclarecer que ainda que esperasse até a metade do ano para que contratasse o Carneiro livre, o São Paulo provavelmente não gastaria os 4 milhões, mas gastaria uma grana. Porque aí seria o Gonçalo Carneiro que gostaria de ganhar algo por estar livre. É o que a gente chama das luvas. O Guerreiro, por exemplo, atacante do Flamengo, ele fica livre do contrato com o Flamengo em agosto. Mas engana-se quem pensa que basta contratar o Guerreiro de graça, porque ele vai estar livre, ele vai querer receber algo equivalente aos direitos econômicos. São Paulo vai pagar esses 3 milhões e 300 mil ao Defensor em 4 vezes, 40% à vista e o restante em 3 parcelas. Essas parcelas durarão quase 18 meses, então não é uma negociação que apertará os cofres do São Paulo nesse momento. O São Paulo contrata o Carneiro tendo ouvido coisas maravilhosas de gente que esteve com o atacante uruguaio até recentemente. Começando pelo Eduardo Acevedo, que é o técnico do Defensor. Ele fala, abre aspas, o Carneiro é o jogador com mais futuro do futebol uruguaio. Não tem limite nenhum. É um atleta com características especiais, porque tem 1,91 m de altura, grande domínio de bola, ótimo jogo aéreo, ele faz a diferença. De acordo com Acevedo, o Carneiro também pode ser usado como centroavante, como homem de beirada ou até vindo por trás. E essa flexibilidade é super importante para um time como o do Diego Aguirre. O Diego Aguirre gosta desses jogadores polivalentes. Para fechar, o Eduardo Acevedo ainda fala, até parece um africano por causa da força e da velocidade. O Carneiro ainda é solidário, boa gente, muito querido pelos companheiros. E quanto mais batem nele, mais ele joga. Então, São Paulo acaba de ganhar um reforço que certamente não vai afinar, não vai temer entradas. Está acostumado com um jogo extremamente violento no Uruguai. E quanto mais agrediam o Carneiro, mais ele tinha disposição de jogar. Outro áudio que o São Paulo teve acesso foi do Cardátil, que é o capitão do Defensor. E o São Paulo também quis saber do Cardátil o que esperar desse atacante. A resposta do Cardátil foi a seguinte: ele deveria ser o jogador mais caro da história do Defensor. É um cara de velocidade impressionante, apesar da altura. Tem uma técnica espetacular e pede a bola. Aguenta bem as porradas, é atrevido e, somada à técnica e à velocidade, é um jogador super completo. Pois bem, diante de tantos elogios, dá para imaginar que 4 milhões de reais por um jogador de 22 anos de idade não é um valor absurdo, mas é dentro de campo que a gente vai ter as respostas, se de fato ele vale esses 4 milhões, se é um jogador para virar titular absoluto. A boa notícia é que a expectativa do São Paulo é que ele esteja à disposição em mais ou menos 20 dias. Vale lembrar que no começo do ano o Grêmio chegou a pensar na possibilidade de contratá-lo, mandou um médico a Montevidéu para fazer exames médicos. Ele naquele momento não poderia jogar e a expectativa é de que demorasse 3 meses para jogar. Os meses passaram, ele se recuperou dessa pubalgia e agora precisa entrar em forma para estar em campo à disposição do Diego Aguirre em mais ou menos 20 dias.
Se eu tivesse no lugar da diretoria, eu faria essa aposta de 4 milhões de reais pelo Carneiro. As referências são muito boas. Mas é legal que você participe e comente também. Você faria a aposta? Acredita que o Carneiro chega para ser titular do ataque do São Paulo? Acha 4 milhões muito alto? Os comentários estão aqui para vocês participarem. Interagem, é sempre bem legal ter a opinião de vocês. Bom, agora o assunto é esquema tático e como fica o São Paulo a partir da volta do Cueva. O Cueva esteve servindo a seleção peruana em 2 amistosos, foi titular nos 2 amistosos, embora não tenha feito gol nem tenha dado assistências. E dá para dizer que o cenário hoje é melhor do que aquele cenário quando o Cueva foi à seleção peruana. Vocês vão lembrar que ele joga o jogo contra o São Caetano, uma partida muito ruim, também do Cueva. O Nenê assume a condição de titular e vai muito bem. Então existia a dúvida, será que o Cueva volta no lugar do Nenê? Será que o Nenê pode jogar junto com o Cueva? Embora o Aguirre faça mistério e tenha fechado o último treino antes da viagem a Curitiba, jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil, a expectativa no São Paulo é de que Cueva e Nenê joguem juntos. E aí até num esquema bem diferente, um 3-5-2. Eu vou ler o time para vocês, pelo menos é esse time esperado pelos jornalistas que cobrem o dia a dia do São Paulo. Sidão no gol, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Arboleda, aí uma novidade, 3 zagueiros. E essa novidade deve à boa atuação do Bruno Alves e do Arboleda. Rodrigo Caio volta da seleção. Para encaixar todo mundo, o Diego Aguirre está propondo esse esquema com 3 zagueiros. Os 2 alas, o Militão na direita com o Reinaldo na esquerda, para completar o meio de campo. O Aguirre deve colocar em campo o Jusilei, o Lisieiro e o Nenê. O Nenê atrás, à frente dos 2 volantes para criar o jogo, para pensar o time. E na frente o Trellis e o Cueva. Tô curioso para saber como é que vai se dar o momento defensivo, o momento sem bola. Porque, por exemplo, contra o Corinthians, o Nenê era o único que ficava livre para não marcar, não tinha essa responsabilidade. O Trellis jogava pela esquerda, acompanhando a subida do lateral adversário, no caso o Fagner. Será que o Aguirre vai deixar que o Cueva também não participe do momento defensivo? Ou o Cueva vai ter essa responsabilidade? Na teoria ele entra, ele ganha a vaga do Marcos Guilherme. Vamos ver como é que o São Paulo se sai diante dessa nova formação, se é que vai se confirmar essa formação. Jogo importantíssimo, o São Paulo tem retrospecto horroroso na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, mas deixou boa impressão nos jogos contra o Corinthians. Venceu em casa, perdeu fora com gol no finalzinho. Acho que é possível que o São Paulo arranque um empate. Eu queria saber de você a sua opinião para o jogo. Deixa no comentário seu palpite, o que você espera, o que você imagina que o São Paulo será capaz de fazer contra o Atlético Paranaense. Para fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre política. Tem muita gente que não gosta, mas é importante para que você entenda o contexto. Nessa segunda-feira, 109 conselheiros protocolaram abaixo-assinado no clube, exigindo a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, e essa reunião se dará para discutir a alteração do Estatuto do São Paulo. O Estatuto é novo, um dos mais modernos do país, só que muita gente dentro do São Paulo está incomodada com o fato de o Leco ter indicado aliados dele, conselheiros, para cargos de diretores executivos remunerados. Então a ideia desse grupo de 109 pessoas que conta com oposição, com situação, com gente de todo lado, é instituir que, a partir de agora, o conselheiro que virar funcionário do São Paulo, ou seja, passar a ser remunerado, terá de pedir licença do conselho. Então, para mim uma decisão absolutamente sábia, porque fica no mínimo esquisito você ter um conselheiro que é remunerado pelo São Paulo. Se a partir do momento que ele passa a ser funcionário, ele se licencia e volta no momento seguinte ao que deixar de ser funcionário. A tendência é que esse projeto avance, até porque ficaria muito chato para o Leco ou para o grupo do Leco barrar uma situação dessa, pode dar uma ideia de falta de isonomia, mas essa história deve demorar pelo menos mais 30 dias. Esse é o prazo que o Marcelo Pupo, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, tem para convocar essa reunião. Você é a favor, você é contra, você gosta da ideia de impedir que o conselheiro vire funcionário do São Paulo, a menos que peça licença? Deixe sua opinião, participe, comente. A gente quer ouvir você, São Paulino. Antes de despedir, vamos falar a respeito de reforços. O Carneiro não será o último reforço do São Paulo para o Campeonato Brasileiro. Raí, Ricardo Rocha e Lugano trabalham com a possibilidade de contratar pelo menos mais 3 jogadores. A ideia é ter um jogador de velocidade pelo lado do campo, ter mais um jogador de meio de campo e um jogador pro sistema defensivo. Os nomes são mantidos em sigilo.
Só os 3 dirigentes do São Paulo é quem comanda essas negociações, até por isso esse mistério total. Assim que a gente descobrir, a gente divulga no spfc.net ou nos vídeos que a gente faz para vocês. Você tem sugestão de reforço? Algum jogador que você gostaria de ver contratado pelo São Paulo? Comente, participe, dê sua opinião. Bom, o vídeo de hoje está acabando por aqui. A gente volta em uma semana, mas você fica à vontade para deixar sua pergunta. Eventualmente a gente retorna na semana que vem, ou eu ou a Laila, se ela já tiver em condição, respondendo a essas perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Abraço!